Voltando aqui a falar a respeito da guerra na Ucrânia, essa é uma daquelas informações, é uma daquelas notícias que parece brincadeira, né? Mas não é, isso de fato aconteceu. A Rússia pediu para que os Estados Unidos convençam a Ucrânia, convençam o exército ucraniano a parar de atacar o território russo para, teoricamente, evitar uma escalada ainda maior do conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia entrou em contato com o ministro americano para pedir para que os americanos convencessem a Ucrânia a parar os ataques. Quero aqui traduzir a matéria que traz um pouco mais de detalhes, mas antes eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal. Se você ainda não estiver, o momento é esse, não te custa nada, mas ajuda e muito, né, a continuação do nosso trabalho, tá? Feito aí o nosso trato, parece brincadeira, mas não é. Estou lendo a matéria, eu coloquei aqui para a tradução automática, né, para ficar mais dinâmico, a gente corrige alguns errinhos aqui ou ali, porque é de um site ucraniano, é o Ukrainska Pravda, que significa verdade ucraniana. A palavra pravda, assim como em polonês, é verdade. Então, Ukrainska Pravda, né? A verdade ucraniana. O Ministério da Defesa russo pediu ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, para tentar persuadir os ucranianos a não realizar operações militares no território russo. E aí vejam como a palavra, eles tentam manipular tudo, inclusive a palavra. O exército ucraniano não está tentando realizar nenhuma operação militar no território russo. A verdade é que o exército ucraniano está atacando o território russo. Eles podem aqui falar a verdade, não há por que tentar esconder, mas para reforçar, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Para reforçar a narrativa, né, estamos fazendo uma operação na Ucrânia, eles se parafraseiam e usam a mesma ladainha, né, que os ucranianos estão fazendo uma operação no território russo, uma operação militar, e eles pedem para que os Estados Unidos ajudem. Até isso, por isso que eu falo sempre aqui, né, os pequenos detalhes aí que não são falados, tanto pelos russos quanto pelos ucranianos, são os que dizem mais, né? São os que dizem muito, né, os pequenos detalhes que não são falados, como o fato deles usarem a frase operação militar na Rússia. Fonte Militarny, também, militar, né? E a agência de notícias russa Interfax também confirmou. O vice-ministro, continuando, das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov, então eu falei que era o ministro, é o Lavrov, perdão, é o vice-ministro, né? Que também é Sergei, mas não é o Lavrov, é o Sergei Ryabkov. Ele disse que o ministro da Defesa, Andrei Belousov, ligou pessoalmente para a secretária de Defesa dos Estados Unidos, a Lloyd Austin, para discutir a questão. O Ryabkov afirmou que a conversa telefônica entre os dois ministros teve um resultado positivo para a Rússia e que a conversa pode ajudar a evitar uma escalonação. Reparem que informações aí dos os russos que divulgaram que a conversa foi positiva para eles, né? E que eles ligaram aí então para um representante do governo americano e que a conversa foi boa. Lembrando, isso vem dos russos, não foi confirmado. Fontes russas afirmam que os serviços de inteligência do exército ucraniano estavam se preparando para realizar um ataque no Dia da Marinha, quando o líder do Kremlin, o Vladimir Putin, e o Belousov estariam falando em um desfile em São Petersburgo, o que de fato é provável sim, já que os russos vêm fazendo a mesma coisa, esperando aí, separando algumas datas comemorativas importantes para o povo ucraniano para soltar as asinhas, né? O Ryabkov disse ainda que Austin ficou extremamente surpreso
com a notícia. E levou a sério, não levou como tom de brincadeira, como eu falei no começo do vídeo. Parece brincadeira, né? Mas não é. Washington supostamente então entrou em contato com Kiev e realmente pediu que eles não prosseguissem com os planos. Na verdade, pediu para que eles dessem uma segurada nos ataques do exército ucraniano no território russo. A julgar pelos acontecimentos do último fim de semana, não sei se de fato eles ouviram os americanos, né? O território russo foi fortemente bombardeado, principalmente a fronteira. O New York Times informou, citando 3 funcionários que não quiseram se identificar, que o Belousov disse a Austin durante o telefonema que Moscou havia descoberto então os preparativos da Ucrânia para uma operação secreta contra a Rússia e que de fato o ministro russo pediu, né, por telefone que os americanos tentassem persuadir os ucranianos para não escalar ainda mais a situação, né? Os russos ligando para os Estados Unidos, entrando em contato, pedindo aí um pouco de trégua. Será que parece ou não parece piada, né? Depois falam que é o Zelensky, né, que faz piada. O jornal ainda observou que ainda não está claro se a Ucrânia estava realmente planejando essa operação relatada pelos russos, né, ou se era um plano aí, mais um blefe dos russos, né? De acordo com o diplomata russo, se a operação ucraniana tivesse sido realizada, supostamente, né, teria levado um conflito ingerenciável entre a Rússia e os Estados Unidos. Ou seja, aquele soltou ameaças, né? Nossa, se os ucranianos tivessem de fato lançado esse ataque, aí, essa operação militar lá em São Petersburgo, a coisa iria desandar e aí sim o conflito entre o tão temido, né, e cada vez mais falado aí, conflito entre Estados Unidos e Rússia, aí sim teria desandado de vez. Então tá aí, segundo fontes tanto russas quanto ucranianas, representantes do governo russo entraram mesmo em contato com Washington para pedir para que eles tentem persuadir os soldados ucranianos a dar falar aqui o bom e velho português, né? Dar uma segurada aí, pisar um pouco no freio, dar uma segurada nos ataques em território russo. Será piada? Será brincadeira? Será que o Putin pensa que todo mundo tem cara de palhaço? Assim como ele mesmo já falou, né, que um cessar-fogo temporário só valeria para os ucranianos, porque eles teriam tempo, né, de se se reagrupar e tudo mais, fazer novos planos. Então que ou é o que eles querem, né, ali tomando todo o leste e metade do país, e aí um cessar-fogo definitivo, ou nada, né? O Putin pensa que os ucranianos são bobos, não é possível, né? Os americanos, não sei. Ou também é só a cara de pau dele mesmo, só mais um blefe, mais uma provocação. Vai entender o que se passa, de fato, na cabeça do Putinzão, né? Enfim, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou ficando por aqui. Obrigado quem ficou até o final, obrigado pela confiança. E daqui a pouco eu tô de volta, tá? Tem muito mais coisa aí para traduzir, trazer pra gente aqui. É importante acontecendo na Ucrânia. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu.